Hoje, eu quero falar sobre essa porta que está aberta, que ainda está aberta, mas que vai fechar, que está para fechar. É a porta da salvação, é a porta da graça. Hoje, por exemplo, a gente está levando o evangelho. A Bíblia chega a dizer, por exemplo, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, o maior privilégio hoje que a pessoa tem, creio, é ter a visão espiritual, a compreensão espiritual, primeiro ter para si e a segunda levar. Hoje, por exemplo, as pessoas estão se posicionando, estão se posicionando perante Deus. E quem sabe, talvez, espero que não, a maioria não quer Deus, certo? Não aceita, ou estão em cima do muro, ou estão pensando, ou estão titubeando aí, mas o fato por exemplo, o certo hoje seria não... a gente usa a expressão, se a pessoa quer aceitar Jesus como seu Salvador. Uma expressão muito conhecida que nós evangélicos usamos quando pregamos o Evangelho. Se a pessoa quer aceitar o Evangelho, quer aceitar Jesus como seu Salvador. Hein? E o certo seria, na verdade, não seria assim. O certo seria, por exemplo, ver se Deus queria aceitar a pessoa. Mas hoje, realmente, literalmente é assim. A gente pergunta o Evangelho, se a pessoa quer aceitar Jesus como seu Salvador, entregar a Ele a sua vida, o seu coração. Porque o certo seria assim, digamos que a pessoa chega até Jesus, né? Pecadora, e todos somos pecadores, e Jesus pergunta, a pessoa implorando por perdão, por salvação, por vida eterna, e a pessoa iria até Jesus, e Jesus diria assim, Jesus se voltaria para o Pai e diria assim, Pai, o Senhor aceita essa pessoa? Certo? Mas hoje não é assim. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, temos que falar dessa porta. Esse texto aqui é o mesmo de Mateus 24, só que ele traz esse versículo que lá não traz, lá não tem. Certo? Falando dessa porta. Aqui na Bíblia King James, ela tem no rodapé do verso 24, ela está dando a referência de Mateus 24, 21. Né? E está dando a referência também de Daniel 12, 12, 1 também, que é o mesmo assunto. Mas só queria fazer um breve comentário em cima disso que o senhor falou. Um dia eu estava pregando e o senhor me incomodou a respeito disso. Eu, por exemplo, quem era eu? Quem era o César? Eu sou um ex-cachaceiro. Eu sou um ex-alcoólatra. Quando Jesus me encontrou, eu estava na rua, estava no chão, podre na bebida, no cigarro, maconha, cheirava cola, cheirava thinner, amanhecia em salão de baile, pulando carnaval. Para mim aceitar ele que é santo, que é puro, que é perfeito, para mim é simples, fácil. Aí Deus me levou a eu perguntar para o auditório. Mas a pergunta tinha que ser ao contrário, isso que o senhor está falando. O senhor eu estou de pleno acordo com o senhor, é exatamente isso. A questão não é eu aceitar ele, porque para mim aceitar ele se torna mais fácil. Agora, ele me aceitar do jeito que eu sou, que é a questão. A gente deveria perguntar para ele se ele nos aceita, né? Muito, muito boa o raciocínio. O certo seria isso, né? Certo? O correto, né? Mas então aqui, aqui diz, até que os tempos dos gentios se completem. Então, inclusive, eu queria que você tenha um público aí católico, que eu vou entrar um pouquinho, gostaria de dar alguns esclarecimentos aí. E até para os irmãos entenderem um pouco. Então, o que significa? Mas eles gostam muito da palavra, viu, pastor? O senhor pode falar sem preocupação nenhuma, que são um pessoal da Igreja Católica, mas um pessoal que já me acompanha há muito tempo. Pode ficar tranquilo. Então, aqui diz, até que os tempos dos gentios se completem. Então, temos que entender o que é tempo dos gentios. Então, temos que entender, por exemplo, aí temos que ir para João 12, que diz assim, Jesus veio para o que era seu, os judeus. Certo. E os seus não o receberam. Os judeus não o receberam,
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por exemplo, tem gente que fala assim que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso, né? Todos são filhos de Adão, certo? A Bíblia diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então a Bíblia chama todos de criatura, desde um princípio. Depois fala lá, quem crer e for batizado será salvo. E João 1,12 aqui diz, a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes então o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então temos que, para entender gentil, temos que entender judeu. Que Jesus então, até pus aqui, a gente é mania de falar que Jesus é brasileiro, que Deus é brasileiro, né? Ou chileno. Não, Deus não é brasileiro, Deus não é chileno. Se Deus fosse escolher um país, e ele já escolheu, Deus é judeu, certo? E não confundir judeu com Judas. Tem muita gente que confunde judeu com Judas, né? Até no Brasil tem aí o Ismael Judas, né? Então, não sei se tem tendo mais hoje, mas antigamente tinha isso aí, né? Então, entender isso. Então, vamos entender que ele veio para os judeus não receberam, os judeus o mataram, o crucificaram, então a porta se abriu para os gentios. Então, gentio é todo aquele que não é judeu. Certo? Pastor, para essas pessoas que não são evangélicas, né, que estão nos ouvindo, né, o senhor disse que é preciso receber Jesus Cristo para se tornar filho de Deus. O que seria, como que essas pessoas fariam para elas receber, né, Jesus Cristo em seus corações e se tornar, né, filho de Deus? Bom, vamos entender o seguinte. Quando você passa num centro de uma cidade, eu estou pensando aqui em Praça da Sé, mas não é qualquer lugar, qualquer praça aí, que você vê uma mãe com crianças ali, no colo, pedindo esmola, ou recebendo comida, ou pedindo comida. E o que acontece com a gente? A gente se compadece, não é? A gente tem pena, tem dó. A gente às vezes até dá uma moeda, um dinheiro, mas a gente não pode fazer mais ou muito por ela. Por quê? Porque aquela mulher não é minha filha, certo? Ou talvez não seja uma parente. Porque se fosse uma filha, seguramente nós não a deixaríamos ali. Entende? Agora, como que se nasce? Como que alguém nasce? Aí tem duas maneiras de nascer. A primeira é quando nasce diretamente da família, aí a gente chama laço sanguíneo, né? De sangue, ou consanguíneo, ou por adoção. Amém. Adoção, certo? Então, o que acontece? O que é? Vamos pegar, por exemplo, os dois ladrões na cruz. Até os católicos, às vezes, alguns chamam de bom ladrão, mas não existe bom ladrão, né? Bom ladrão só na literatura, que é o Robin Hood, mas aí também, na verdade, não existe. Ali está a história de duas pessoas que foram salvas, uma que foi salva e a outra que não foi salva. E os dois tiveram um passado, infelizmente, difícil. E os dois não mereciam salvação. Amém. Mas um deles, a Bíblia diz que ele se arrependeu dos seus pecados, ele creu em Jesus e entregou sua vida para Jesus antes de morrer. Ele até disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: foi salvo. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória foi a Deus. salvo. Amém. Merecia? Não. Porque naquele tempo eles mandavam para a cruz os piores, para servir de exemplo para os outros. Então, os dois seguramente eram assassinos também, não só ladrões. Porque eles mandavam os piores para a cruz. Certo. Então, eles não eram, humanamente falando, socialmente falando, eles não eram boas pessoas. Gente boa, não era gente boa. Aí está. Mas o que aconteceu? Um deles creu em Jesus, se arrependeu dos pecados e entregou sua vida a Jesus, foi salvo.
O outro teve a mesma oportunidade, o passado, certo? Então, a salvação não é por merecimento, não é por fazer boas obras, né? Isso toda pessoa tem que fazer, dar esmola, isso todo mundo tem que fazer. A Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso Amém. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é a história de pessoas que foram até Jesus, ou Jesus foi até elas, tiveram um encontro com Deus, se arrependeram dos seus pecados, entregaram a vida a Deus e foram transformadas e foram salvas. Então o por senhor isso nós está usamos dizendo... O senhor está dizendo, então, que para uma pessoa se tornar filho de Deus, é necessário que ele se arrependa dos seus pecados e confesse Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, é isso? Exatamente, né? E entender, pastor, uma expressão muito, que não se fala muito. Jesus é Salvador, né? Amém. Mas salva do quê? Então não se dá muita ênfase do que ele salva. Ele salva do inferno, certo? Punição. Pastor, o inferno é aqui mesmo. Irmão, se o inferno fosse aqui, seria um inferno maravilhoso, né? Tem piscina, você pode pescar, toma cervejinha, tem churrasco, tem feijoada, né? Seria um inferno maravilhoso. O inferno não é aqui. Inferno é lugar de sofrimento, né? E aqui, por essa tese que o inferno tá aqui, inclusive até os apologéticos debatem isso daí, né? Eu já li vários artigos que tem essa linha de raciocínio, né? Principalmente no seminário, o pessoal que gosta de debate essa tese. Eu tenho uma linha que defende que o inferno é aqui. Pastor, o Chile é o segundo país com o maior número de suicídios no mundo, perdendo para o Japão. E a pessoa, por exemplo, que usa esse meio, então ela pensa que vai partir para uma melhor, entende? Mas aqui, por mais difícil que esteja a coisa, a pessoa esteja enferma, ou até mesmo esteja presa na cadeia, mas tem solução. Deus pode curar, Deus pode tirar da cadeia, e a pessoa pode ser salva, mas passou para lá, passou para o lado de lá, aí não tem mais jeito. E eu queria dizer uma coisa, se a tua situação está difícil, lá, por mais difícil que seja ou esteja, lá, multiplique por 1 milhão, certo? Porque o que leva a pessoa ao suicídio é o desespero. Até mesmo tentando buscar uma saída, uma solução aí, é igual dor de dente, né? Não tem coisa, uma das coisas piores é você levantar de madrugada, todo mundo dormindo e aquele dente te incomodando lá, você não vê o dia amanhecer, você correr no dentista e falar para ele tirar. Porque você não quer nem uma noite mais com dor de dente, né? Ou tirar, ou obturar, o que seja, certo? Agora lá, isso aqui é difícil, lá multiplica por 1 milhão. E o pior é que não tem jeito, não tem retorno, certo? Então, por isso que a porta da graça está aberta. Amém. O pastor Januário colocou ali que o preço já foi pago, né? Ele escreveu ali, o preço já foi pago. Esse preço já foi pago se refere à morte de Cristo e à sua ressurreição, né? O sofrimento de Cristo na cruz, que morreu para nos libertar e através da sua morte nós nos transformamos, através da morte da ressurreição nós passamos a ter acesso à nossa salvação, né? Nos arrependemos dos nossos pecados e nos tornamos nova criatura, né? Passamos a ser chamados de filhos de Deus por adoção, da maneira como o senhor está falando, mas vai chegar um dia que essa porta da graça que o senhor está se referindo, ela vai se fechar e aí a chapa vai esquentar, como diz aqui no Orandu. Sim. Pastor, deixa eu lembrar uma coisinha aí. Parece que a mensagem vai ser para 2 dias aqui, então, para ficar bem frisado. O senhor fica à vontade. Se o senhor não acabar hoje, a gente volta na outra segunda. Mas é importante o senhor seguir entendeu? Para o povo entender, o povo está gostando.
Está sendo bem explicado. Então vamos entender que Deus tem poder para salvar o homem, mas ele não pode. Vou repetir. Deus tem poder para salvar o homem, o ser humano, né? Mas ele não pode. Como assim, pastor? E quando Deus colocou Adão no Éden, Deus falou para Adão: Adão, você pode comer de todos os frutos que tem no jardim, sem nenhum problema. Mas daquele ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Certo? E o Adão, o miserável, vai justamente naquele lá, comeu, e aí entrou o pecado. Certo? Então, por isso que o homem hoje, o ser humano fica doente, o ser humano envelhece, o ser humano morre por causa do pecado. Mas quando Deus fala para Adão, você pode comer de todos ali, mas desse não, o que Deus estava fazendo? Deus estava dando ao homem o livre-arbítrio. E até poderia aumentar um pouquinho a nossa, como se já fosse uma classe de teologia aqui. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele permitiu? E essa pergunta é a mais fácil de responder, não é difícil, né? Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele permitiu? Aí está. Porque o homem não foi feito para ser um robô, uma marionete. Manipulado, né? Manipulado. O homem tem o livre-arbítrio. Glória a Deus. Certo? Inclusive, pastor, vamos pegar aqui três pontos de 3 igrejas que falam o que acontece após a morte. Eu vou pegar, por exemplo, a Igreja Católica. Já não estão pregando mais, mas antigamente pregava o purgatório. O que é o purgatório? O purgatório seria a pessoa morreu, tem pecados, a pessoa iria para o purgatório, ficaria ali, por exemplo, 1000 anos, depois iria para o céu. A Bíblia não fala isso, né? Certo? Mas tudo bem, vamos colocar aí sobre o mesmo tema, o que acontece após a morte. Então, segundo os católicos, o purgatório. Vamos pegar, por exemplo, os Testemunhos de Jeová e os Adventistas, que pregam o aniquilismo. O que é o aniquilismo? O aniquilismo é aquela pessoa que é má, tem pecados, então depois da morte ela seria aniquilada, ela desapareceria. Também a Bíblia, é o mesmo tema. Pode ver que a católica fala uma coisa. O Testemunho de Jeová e Adventista aí vão falar isso. Certo? Mas também a Bíblia não fala sobre isso. Não existe o aniquilismo. Vamos pegar os espíritas. O que falam os espíritas? Que depois da morte a pessoa é má, então teria a reencarnação. É sobre o mesmo tema. E a pessoa viria pobre ou até em forma de animal. Certo? E até com relação ao... Vamos pegar então... Vamos imaginar que tivesse a reencarnação. Vamos dizer que então teria reencarnação. Chega lá no juízo final. Deus vai julgar, por exemplo, o pastor César. Mas o pastor César, quando Deus vai julgar o pastor César, ele não pode julgar o pastor César, porque o pastor César seria a reencarnação de outra pessoa. Uma outra pessoa. Tá bom. Deus teria que transformar o pastor César na outra pessoa. E Deus transforma ela. Deus vai julgar outra pessoa então. Mas quando chega outra pessoa, não é outra pessoa, porque ela é a reencarnação de outra pessoa. Então, entende? Então já seria algo ilógico. Mas deixemos isso de lado. Vamos pegar então 3 coisas aí que teria... E ainda Hebreus 9, 27 fala que o homem está ordenado a morrer uma única só vez, após isso aguardará o juízo. O juízo. Nós já derrubamos também essa tese. Sim. Mas vamos imaginar, então, que uma das 3 estiver... E isso, eu estou falando só de 3. Tem muito mais outras religiões que falam outra coisa sobre o pós-morte. Eu estou falando só 3 delas. Peguei 3 assim básicas, só para dar um exemplo e para os irmãos entenderem. Mas vamos admitir que o purgatório fosse o que fosse real, fosse verídico, né? Se fosse o purgatório, por exemplo, então Jesus não precisaria ter morrido na cruz.
Porque quem estabelece as leis é Deus. Por exemplo, quem estabelece as leis é Deus. Manhã, tarde e noite. Isso em todos os países é assim. Há algumas exceções, porque tem país que não tem noite, não tem dia, dependendo. Mas em geral é assim, manhã, tarde e noite. Certo? A vida, nascimento, bebê, criança, adolescente, jovem, meia-idade, velho, morre. São leis estabelecidas por Deus, que não mudam. Certo? Por exemplo, o filme, o livro, o caso do Benjamin Button, esse é filme, não é realidade. Essa história que o homem nasce velho e vai ficando jovem, isso é o desejo do homem, do ser humano que fosse assim, né? Mas, na verdade, a lei da vida é nascimento, bebê, criança, adolescente, jovem, meia-idade, velho e morre, certo? Então, se fosse, por exemplo, purgatório, não precisaria Jesus ter morrido na cruz. Se fosse aniquilismo, não precisaria Jesus ter morrido na cruz. Se fosse qualquer que fosse ela, não precisaria Jesus ter morrido na cruz. Né? Então, Jesus morre para salvar o homem do quê? Do inferno. Certo? Então, é o que diz a palavra de Deus. Então, ele abriu essa porta. Então, aqui fala assim, veio para que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Agora, pastor, você fala aí da questão do aceitar Jesus, né? Existem dois tipos de pecadores. Ou melhor, deixa eu falar a regrinha lá, né? Tem pessoa que peca porque é pecador. E tem pessoa que é pecador porque peca. Vou repetir. Tem pessoa que peca porque é pecador. E tem pessoa que é pecador porque peca. Talvez confundiu a mente aí. Não é a mesma coisa? Não seria a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu vou dizer a diferença. Por exemplo, a pessoa que não teve encontro com Deus ainda, não se converteu, como se diz, né? Ele é pecador porque peca. Você dizia do seu caso aí, por exemplo, né? Você vivia na prática do pecado. O pecado era comum, era normal. Então, era pecador porque peca. Vivia pecando. Vivia na prática do pecado. O pecado é normal. Agora, a pessoa que se converteu, ela peca porque é pecador. Né? Então, ninguém é perfeito. Sempre vai cometer um pecado. Sim, mas não vive na prática do pecado. O pecado na vida dela é um acidente. Pode ver que a pessoa não cristã, ela fumar, beber, sabe? Falar palavrão, não tem problema. Ninguém cobra dela. Não é verdade? Sexo no casamento, essas coisas, né? Ninguém cobra. Agora, quando o crente fala palavrão, por exemplo, aí a pessoa já fala, mas você não é crente? Né? Se você, por exemplo, tira um cigarro e fuma um cigarro, né? Mas você não é crente? Então tem uma cobrança. O senhor está querendo dizer... O senhor está dizendo, então, que então não existe pecado de crente, pecado de uma pessoa não crente, pecado, tudo é pecado. Sim, mas estou dizendo a prática. Por exemplo, o não crente, o pecado é culpa. Porque a ideia que tem, né? Eu já falei isso aí que o senhor está falando, eu já condenei muitos crentes por causa disso, eu já pratiquei isso aí que o senhor está falando. Eu já fiz isso. A ideia, por exemplo, um crente mentir, você não pode mentir ser crente, você não pode roubar ser crente, mas o pecado de não roubar, de não mentir, de não trair a família, de não cometer adultério, fornicação, é pecado por crente e por não crente também. Não Sim. Tem duas regras de pecado. Para todos. E a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Né? Mas por não crente, o pecado é comum, é normal, não tem
né? Agora, pode ver que quando o crente ele peca, o cristão peca, a consciência já vem, né? É diferente, então, certo? Então já não é comum, porque já não faz bem, certo? Então aí está a diferença, ok? Bom, seguindo aqui então, vamos entender então que Jesus salva do inferno. Então essa porta hoje ainda está aberta, mas ela está para fechar. Então eu estou mostrando aqui a diferença entre Jesus fala, veio para o que eram seus, os judeus não receberam, certo? Mas a todos quantos o receberam, então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A porta se abriu para os gentios, né? Agora vamos entender o que é um gentil também. Nós podemos ver isso lá na mulher Cirofenícia. A Bíblia diz assim: então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Porque o judeu considerava o gentil como porco, o cachorro. E Jesus está tomando o adágio da época e falando para a mulher. Ela está pedindo a bênção aqui, mas Jesus toma o adágio e fala: senhora, mas não é bom eu pegar o pão dos filhos, ó aqui, filhos, e dá-los ou deitá-los aos cachorrinhos. Essa referência que o senhor leu é Mateus 15, 22 ao 28. Ao 28, para aqueles que estão acompanhando, vão anotar. Então ela era gentia. É como se ela não tivesse direito à salvação, ao perdão, à bênção. Então, para a gente entender o que é um gentil. Certo. Mas a porta foi aberta, certo? E aí o versículo que nós estamos tendo com base é que cairão a fio da espada por todas as nações e serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, né? Até que os tempos dos gentios se completem. Então, esse tempo está para completar, ou numa linguagem mais fácil de entender, a porta que está aberta para os gentios ainda está para fechar, ou para ser fechada. Então, agora eu queria atentar aqui, então, também, para que podamos entender um pouco, que essa porta ela foi aberta, certo? Primeiro para os judeus, depois para os gentios. E quem abriu? Em um princípio, Jesus, mas principalmente o apóstolo Pedro. Pode ver que tem um versículo que fala assim, né? Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, o que abre uma porta é uma chave, ou são as chaves, certo? Agora, vamos entender, até se pensa, né? Ou se pensava, ou se diz aí, quando vai chover, por exemplo, alguém fala assim, tem os trovões no Brasil, alguém fala Mateus assim... 16, 18, né? Isso, Mateus 16, de 13 a 19. Então, quando vai chover, alguém fala assim, São Pedro está arrumando os móveis, né? Mas principalmente alguém pensa assim que quando morre, é São Pedro que abre a porta lá no céu. E não é isso que a Bíblia diz, não é isso que fala o texto. Não. Jesus fala assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves. Observa que está no plural, chaves do reino dos céus. Não fala chave, fala chaves. Ou seja, plural, pelo menos duas chaves. E foram duas chaves que Jesus deu para Pedro. Então, um detalhe aqui, tudo que ligares na terra. Jesus está falando para Pedro, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então, Pedro tinha que estar vivo para fazê-lo.
certo? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então Pedro teria que ter usado ou usar as chaves quando estava vivo, aqui na terra. E a pergunta é, será que ele usou? Usou, né? Quando que ele as usou? Então, primeiramente, ele usa a primeira chave quando a Bíblia diz que lá depois do Pentecostes, ele prega às 3.000 pessoas aí, porque aí eram judeus. Ele está abrindo o evangelho para os judeus. A Bíblia diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então Pedro usa a primeira chave para os judeus. Não sei se quer acrescentar algo aí. Não, pode ir, eu tô acompanhando o raciocínio. Certo. Depois eu queria fazer uma pergunta, assim que o senhor terminar o raciocínio, o senhor dá uma... Se o senhor quiser agora, eu posso fazer agora. Não, a respeito da pedra, não sei se o senhor vai entrar nesse ponto. Não, eu não ia, não. Não ia entrar? Não, até você pode entrar. Se a pedra é Pedro, é Jesus, né? É isso, porque eu acredito que muita gente está esperando o senhor falar isso aí. Porque há uma corrente muito forte, né? Quando a gente faz o seminário, há uma corrente que defende que a pedra é Pedro. A outra corrente que é a confissão de Pedro. Né? E uma terceira que é Jesus, a pedra. Né? E uma quarta que é o ensinamento de Pedro. Então, eu queria que o senhor falasse alguma coisa em cima disso aí, porque eu acredito que bastante gente está esperando aí, o senhor ia falar alguma coisa a respeito da pedra. Se Pedro é uma coisa, inclusive eu vi agora esses dias aqui na Bíblia King James, na Bíblia A Mensagem também, né? A Bíblia A Mensagem, ela coloca Pedro como a pedra. Né? Então, eu queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso. Tá bom. Bom, esse é fácil também essa resposta, essa pergunta, certo, né? O próprio Pedro fala que não é ele. O próprio Pedro, né? Ele vai falar em Pedro lá, que a pedra que os edificadores a rejeitaram, essa Deus a pôs por cabeça de esquina, certo? Porque principalmente a construção judaica ela é feita sobre pedras. Certo. No Brasil é diferente, apesar que você é pedreiro, você sabe disso, né? A casa é edificada sobre como chama aí, o alicerce aí, né? Se faz os furos aí e tal, eu estou meio sem saber os nomes agora aí, mas a base é de concreto aí. Certo? É isso. E a casa é edificada... Mesmo. Certo. Então, aí, não sei, baldrame, não sei como... Baldrame que fala. Então, aí você faz as vigas, as colunas aí, né, tal, e aí você coloca o alicerce aí, o concreto aí, e sobre esse você coloca a casa, né? Então, o próprio apóstolo Pedro fala que ele não é. Eu vou começar, então, segunda-feira, já com esse versículo aí, certo? Porque, veja bem, a igreja hoje... Então, vamos entender a construção de uma casa. Primeiro vem o alicerce. Então, esse alicerce é Jesus, não é Pedro. Amém. Tem que ser Jesus. Igual, por exemplo, pastor César, hoje, por exemplo, isso é pessoal, Voltaram a usar cruz, estão voltando a usar a cruz nas igrejas evangélicas, né? E a cruz não é símbolo do cristianismo, certo? Primeiro, alguém disse que é o peixe. Eu até prefiro que fosse o peixe. Mas para mim o símbolo do cristianismo é Jesus. Porque a cruz foi instrumento de morte de Jesus.
Então, como é que eu vou pegar um instrumento? Claro que Deus é glorificado, a gente entende toda essa coisa, né? Eu amo a mensagem da cruz, sabe? Cruz vazia, cruz, né? Sabe? Mas então Jesus sempre não recebendo a glória. Então, o símbolo do cristianismo é Jesus. Então, a base é Jesus, né? Então, depois de Jesus vem, por exemplo, aí vem os apóstolos. A base da igreja, Jesus. Depois vem os apóstolos. Depois vem os discípulos. Depois vem a igreja. Essa igreja que chega até hoje. Dentro disso que o senhor está falando, é quando eu uso a cruz, né, como símbolo, né, do cristianismo, alguns falam da vitória e tal, é um instrumento de tortura, que o senhor acabou de falar que não bastava ser um ladrão comum para ser morto na cruz. Além do cara ser ladrão, tinha que ser o pior, né, os piores que ia para a cruz. Não era qualquer um que ia para a cruz. Sim, sim. Era, né? Então, Barrabás, por exemplo, era um cara que ninguém queria que almoçasse na sua casa. Eu, por exemplo, não ia receber ele aqui em casa. Então, atribuir a cruz como um símbolo, né, do cristianismo, eu não gosto já. Eu não gosto. Mas no caso, dá muita ênfase a isso e também inverter o papel. Porque a cruz ela foi instrumento para matar Jesus. E muitos acham que a salvação através da cruz. A cruz não salvou ninguém. Sim. A cruz não salvou ninguém. A cruz matou. Né? Deixa bem claro, a cruz não salvou. A cruz matou Jesus. Foi instrumento de tortura. Agora, o que salvou a humanidade foi o ato de Jesus em João capítulo 10, que ele vai nos dizer: ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Tenho poder para dar e poder para revogar. Jesus, ele se entregou na cruz, né? A palavra correta. Se entregou. Então, o ato de Jesus ir para a cruz... Pode falar. Pastor, hoje os filipinos, de Filipinas, eles são o país que mais se crucificam hoje. Sabe? Eles fazem o sacrifício. A pessoa é crucificada viva. Alguns morrem, outros não. Né? No Brasil tem as romarias, tem as penitências, mas lá eles fazem pior. Eles se crucificam. Mas qualquer pessoa morrer na cruz não vai alterar nada. Ela só vai morrer, depois vai para o céu ou para o inferno, não sei, né? Mas só o sacrifício de Jesus é que vale. E eu queria terminar, já não temos mais tempo, né? Alguém pergunta assim, a gente acabou saindo fora um pouquinho mas tudo bem, faz parte do assunto, né? Alguém pergunta assim, você crê na cruz de Cristo? E a pessoa responde, eu creio no Cristo da cruz. Então é o Cristo não é a cruz de Cristo que nos salva, mas o Cristo da cruz, que passou por lá. Amém. Então, quando um aceita como seu Salvador, é o mesmo que ele entrar pela porta. Ou em outra linguagem que foi falada aí, ele aceita Jesus, ele passa então a ser, como diz a Bíblia, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Vamos parar por aqui na semana que vem para deixar os irmãozinhos com um gostinho na boca aí, né? O assunto agora já está começando a comentar, né? A Neila acabou de fazer um comentário aqui, ó, interessante, ó. A cruz é símbolo de maldição, era considerada tão terrível que pela lei nenhum cidadão romano poderia ser condenado à morte de cruz. Aí a gente retoma esse assunto a partir daqui semana que vem, e aí nós comenta aí o assunto da Neila aí, a pergunta dela. Você está convocado a fazer o mesmo comentário na semana que vem, já no começo. O pastor já vai fazer o comentário aí. Pastor, um grande abraço, que Deus abençoe o senhor fortemente, o senhor, a sua família, todos meus irmãos, chamar aqui a minha digníssima aqui, a Esther, que vai estar orando aqui hoje às 2h.